Vamos dar início à 7ª aula da iniciação espírita. O que é o espiritismo? O diálogo entre Allan Kardec e o visitante. O título do diálogo é O Crítico. Então o visitante pergunta assim, faz uma alusão. Eis o que o engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante àquele que vocês atribuem à mesa, donde se conclui que seus médiuns divertem-se às custas da credulidade alheia. E Allan Kardec, então, faz uma resposta bem profunda, quando ele fala assim, então, se é o estalido de um músculo, não é a mesa que está preparada, visto que cada um explica esse pretenso embuste à sua maneira. Essa é a prova mais evidente de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Respeito à ciência desse sábio cirurgião, apenas apresentam-se algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes do fato que ele assinala. A primeira é que a singularidade dessa faculdade, até o momento excepcional, e olhada como um caso patológico, tenha se tornado repentinamente tão comum. A segunda, que é preciso ter uma intenção bastante forte de mistificar, para fazer estalar um músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso só traz fadiga e dor. E a terceira, que não vejo exatamente como esse músculo corresponde às portas e paredes nas quais os sons se fazem ouvir. A quarta, enfim, que é necessária a esse músculo ruidoso uma propriedade bastante extraordinária para mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la em suspensão sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la quebrar-se ao cair. Nunca se pensaria que esse músculo tivesse tantas virtudes. Esse texto se encontra na Revista Espírita de junho de 1859. Repito, 1859. O músculo estalante. Isso é a aberração da pergunta. O célebre cirurgião de quem fala estudou o fenômeno da tipologia sobre aqueles que o produzem? Não. Constatou sem efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que jamais se ocuparam de mesas que batem, tendo uma certa analogia com o que nelas se produz. E sem mais amplo exame, concluiu com toda a autoridade da ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem possuir a propriedade de fazer estalar seu músculo pequeno,
perfeito. São apenas embusteiros, sejam eles príncipes ou artesãos. Quer se façam pagar ou não. Allan Kardec continua. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou ele se, com o auxílio desse estalido muscular, poder-se-iam produzir todos os efeitos tipológicos? Nada mais acrescentou, senão ele se convenceria da insuficiência de seu processo, o que não o impediu de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não é esse, para um sábio, um julgamento muito sério? O que resta dele hoje? Confesso-lhe que, se tivesse de submeter-me a uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse prático, pois temeria que ele não julgasse meu mal com um pouco mais de perspicácia, visto que esse julgamento é uma das autoridades sobre as quais o Senhor parece precisar apoiar-se para atacar o Espiritismo. Tranquilizo-me completamente quanto à força dos outros argumentos que fará valer, se não os extrair de fontes mais autênticas. E o visitante continua. Entretanto, pode ver que a moda das mesas girantes já passou. Durante certo tempo, foi um furor. Hoje ninguém se ocupa mais delas. Por que isso? Se é uma coisa séria. E Allan Kardec responde, porque das mesas girantes saiu algo ainda mais sério. Dela se extraiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica de múltiplo interesse para os pensadores. Quando estes nada mais tiverem a aprender, vendo uma mesa girar, não mais se ocuparam com isso. Para as pessoas fúteis, que em nada se aprofundam, era um passatempo, um brinquedo que abandonaram quando deles se enfastiaram. E essas pessoas nada significam para a ciência. O período de curiosidade teve o seu tempo. O de observação sucedeu-lhe. O Espiritismo entrou, então, no domínio dos indivíduos sérios, que não se divertem com essas manifestações, mas com elas se instruem. Do mesmo modo, as pessoas que dele fazem uma coisa séria não se prestam a nenhuma experiência de curiosidade, e muito menos para aqueles que vêm com pensamentos hostis. Como não se divertem a si próprio, não procuram divertir as outras. Eu pertenço a esse número. E o visitante? Entretanto, só a experiência pode convencer aqueles que no começo eram movidos pela curiosidade. Se o senhor opera somente em presença de pessoas convictas, permita-me dizer-lhe que prega a convertidos. E Allan Kardec continua. Uma coisa é estar convencido,
e outra é estar disposto a convencer-se. É a estes últimos que me dirijo, e não àqueles que creem humilhar sua razão ao vir a ouvir o que chamam de divagações. Com esses, não me preocupo o mínimo que seja. Quanto aos que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos não pelo desejo de ver uma ou duas experiências, mas porque desejam trabalhar seriamente. A convicção não se forma senão com o passar do tempo, por uma sequência de observações realizadas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos que apresentam nossas ciências exatas. Não são produzidos à vontade, é preciso percebê-los de passagem. É observando muito e durante muito tempo que se descobre uma quantidade de provas que escapam à primeira observação. Principalmente quando não se está familiarizado com as condições em que podem ser encontradas. E ainda mais, quando se está possuído de um espírito de prevenção. Para o observador assíduo e refletido, as provas são abundantes. Para ele, uma palavra, um fato insignificante na aparência, pode ser um raio de luz, uma configuração. Para o observador superficial e inconstante, para o simples curioso, as provas são nulas. Eis porque não me presto a experiências sem resultado provável. E o visitante continua. Mas, enfim, é necessário um começo para tudo. O novato quer uma tábua rasa, que nada viu, mas que deseja esclarecer. Como pode fazer se o senhor não lhe fornece os meios? E Allan Kardec responde: faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Porém, há pessoas nas quais o desejo de se instruir é apenas uma falsa aparência. Com esses, perde-se tempo, pois se não encontram logo de início o que parecem procurar e o que ficariam talvez aborrecidos de encontrar, o pouco que veem é insuficiente para destruir as suas prevenções. Julgam-no mal e disso fazem um assunto de mofa, que é inútil perder tempo em fornecer-lhes. Aquele que tem desejo de instruir-se, digo, não se pode fazer um curso de espiritismo como se faz um curso de física ou de química, visto que jamais somos capazes de produzir os fenômenos à vontade. E as inteligências que deles são agentes frustram muitas vezes todas as nossas previsões. Aquele que vocês poderiam ver acidentalmente, não apresentando sequência alguma, nenhuma necessária ligação, seriam pouco inteligíveis. Instruam-se, primeiramente, pela teoria. Leiam e meditem sobre as obras que tratam dessa ciência
e lá aprenderão os princípios, encontrarão a descrição de todos os fenômenos, compreenderão a possibilidade de sua ocorrência, pela explicação que deles é dada, e pelo relato de uma quantidade de fatos espontâneos, dos quais podem ter sido testemunhas sem o saber, e que lhes voltarão à memória. Vocês se instruirão sobre todas as dificuldades que podem apresentar-se e verão assim formada uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentarem as circunstâncias de verem ou operarem por si mesmos, compreenderão qualquer que seja a ordem em que os fatos se apresentem, pois que nada lhes será estranho. Eis, Senhor, o que eu aconselho a todo indivíduo que diz querer instruir-se, e, pela sua resposta, é fácil ver se há nele algo além da curiosidade. Vamos dar sequência ao segundo diálogo, que é o diálogo do cético, o cético. Começa o visitante falando a Allan Kardec: compreendo a utilidade do estudo prévio que acaba de citar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o Espiritismo, mas digo que o assunto por si mesmo excita a meu interesse ao mais alto grau. No círculo dos meus conhecimentos encontram-se partidários seus, mas também alguns adversários. Tenho ouvido a esse respeito argumentos bastante contraditórios. Propus-me submeter à sua opinião algumas das objeções que em minha presença se fizeram e que me parecem possuir um certo valor, pelo menos para mim, que confesso a minha ignorância. E Allan Kardec responde: é para mim um prazer responder às indagações que me desejam dirigir, quando feitas com sinceridade e sem segundas intenções, sem me gabar, entretanto, de poder respondê-las a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e sobre a qual há muito que aprender. Seria, portanto, demasiada presunção minha, ou seja, da minha parte, ter a pretensão de sanar todas as dificuldades. Nada posso afirmar fora do que eu sei. O Espiritismo toca todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em apenas algumas horas. Ora, compreende que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo o que escrevi sobre o assunto para uso geral. Em uma primeira leitura séria, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maior parte das indagações que naturalmente ocorrem ao pensamento. Tem a dupla vantagem de evitar repetições e de provar um desejo consciencioso de instrução. Se depois disso restarem ainda dúvidas ou pontos obscuros, sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre algo
e não me perde tempo em voltar aos princípios mais elementares. Se o permite, limitar-nos-emos, portanto, até segunda ordem, a algumas perguntas gerais. E o visitante fala: queira por obséquio, chamar-me à ordem, se dela me afastar? Espiritismo e espiritualismo. Pergunto-lhe em primeiro lugar, que necessidade haveria de criar as palavras novas espiritismo para substituir as de espiritualismo, espiritualista, que se encontram na linguagem vulgar e são usadas em todo o mundo? Ouvi alguém tratar esses termos por barbarismo. E Allan Kardec explica: o termo espiritualista possui desde há muito uma acepção bem determinada. É a academia que nola fornece. Espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões estão necessariamente fundadas no espiritualismo. Quem acredita que existe em nós algo além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos em suas manifestações, como distingui-lo do que neles acredita. Como? Necessário se torna empregar uma perifrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não nos espíritos. Para as coisas novas, novos nomes são precisos. Se quisermos evitar equívocos, é claro. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não teria em absoluto especificado seu objetivo, pois sem falhar ao título, poderia nem uma só palavra dizer dos espíritos e mesmo combatê-los. Lia eu há algum tempo atrás, em um jornal, a propósito de uma obra de filosofia, um artigo em que o autor dizia tê-lo escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos teriam ficado singularmente desapontados se, baseados em fé dessa indicação, tivessem acreditado ali encontrar a mínima coincidência com as suas ideias. Se, portanto, adotei os termos espírita, espiritismo, é porque expressam sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista. Mas isso não quer dizer que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e ainda seria útil existirem termos especiais para o que lhes concerne, pois são necessárias palavras para expressar tanto as verdadeiras como as falsas ideias. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras do que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam a cada dia. Não são, em absoluto, mais do que aquelas que Gall imaginou para a sua nomenclatura nas faculdades, tais como secretividade,
amatividade, combatividade, alimenticidade, afeccionalidade, etc, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não vem delas e querem dar-se áreas de oposição. Aqueles que igualmente levantam miseráveis chicarias ou chincanas provam apenas uma coisa: a pequenez de suas ideias. Apegar-se a semelhante bagatelas é provar que se está desprovido de boas razões. Espiritualismo, espiritualista, são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Servimos-nos delas primeiramente durante algum tempo na França, mas quando apareceram as palavras espírita e espiritualismo, compreendeu-se tão bem a sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje em dia, o seu uso está de tal modo consagrado que os próprios adversários, que foram os primeiros a se insurgir contra o barbarismo dos termos, não empregam outros. Os sermões e as pastorais com que fulminam o espiritismo e os espíritas poderiam gerar confusões, lançando o anátema ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos passaram desde então à linguagem corrente e a todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações pró ou contra, feitas em todos os países. Constituem os termos iniciais da nomenclatura da nova ciência. Para expressar os fenômenos especiais dessa ciência, tornam-se necessários termos especiais. O Espiritismo possui, desde então, a sua nomenclatura, assim como a química tem a sua. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicado às manifestações dos espíritos, são hoje empregadas apenas pelas escolas ditas americanas. Aqui nós damos uma parada para a próxima aula, nós darmos continuidade.